pessoal, bom dia! Vamos começar a nossa aula? E aí, como é que foi o final de semana? Deu pra curtir do jeitinho que dá, com a família, né? Então espero que todos tenham tido a oportunidade, né, de estar com suas mães, aproveitando esse momento tão especial, esse dia tão agradável que é o Dia das Mães, tá? Então, hoje, como prometido, nós vamos fazer a correção daquelas questões que ficaram a respeito de evolução e depois eu vou só enfatizar alguns tópicos ainda a respeito de evolução, tá bom? Então, a primeira questão, ela fala assim: os fósseis são o testemunho concreto da transformação das espécies do tempo. Algumas espécies desapareceram e outras, suas descendentes, se desenvolveram em tempos subsequentes. Este fenômeno é chamado evolução. Acerca do tema, assinale o que for correto. Então, a gente tem aí algumas alternativas aleatórias, numeração aleatória. Algumas dessas questões, algumas vezes, vêm para que vocês realizem uma somatória, o que não foi o caso, não foi necessário, era apenas mesmo só para marcar as opções corretas, certo? A respeito do tema evolução. Então, primeiro diz assim: as ideias fixistas, lembrando que são fixistas, né? O que são essas ideias fixistas? É aquilo que trata de algo imutável, algo que não ocorresse nenhum tipo de mudança, ok? E aí ele fala: as ideias fixistas começaram a ser questionadas no século XVIII, depois dos avanços da geologia. Por que depois dos avanços da geologia? Né? O que é que a gente pode relacionar com isso? A geologia, ela vai estudar os achados minerais, né, escavações, e com esse processo pode ocorrer outros achados nesse mesmo ambiente, tá? Aí vamos lá. Nesse século, na Inglaterra, o desenvolvimento industrial havia estimulado a pesquisa e a extração de minérios, olha aí, tá? Com a construção de canais, estradas e inúmeros achados fósseis foram escavados. Então, a partir desse processo, tá? Do desenvolvimento industrial, do processo de revolução industrial, com o apoio para a mineração, houve a possibilidade, tá, da realização de escavações, e com essas escavações, tá, de acordo com a questão, houve a possibilidade de achados fósseis, tá? 2. A maneira de conceber as espécies fixas e imutáveis, fixismo, tá, foi definido como fixismo por Stanley Miller. Como os fixistas se referem com frequência à tradição da Bíblia. Ao fixismo associa-se o criacionismo. Tá? Será que está correto? Será que é isso mesmo? Tá? 4. Os biólogos costumam organizar as relações de parentesco entre espécies mais ou menos estreitas em um esquema ramificado chamado árvore genealógica. Então, na árvore genealógica, faz as ligações entre as características de parentesco. Os organismos atualmente vivos encontram-se na parte superior, tá, dos ramos da árvore, todos no mesmo nível. Os ramos que terminam mais abaixo representam espécies extintas que não deixaram descendentes. Então, os que ficam mais na base representam as espécies que já foram extintas, que não deixaram seus descendentes. 8. Charles Darwin, estimulado pela coleta e estudos dos seres vivos e fósseis que realizara durante uma viagem ao redor do mundo, no Beagle, né, publicou o livro A Origem das Espécies. Então, ele fazia suas anotações, né, suas gravuras, já que não tinha naquele momento como realizar fotografias, né? Então, o recurso que ele tinha
era fazer as anotações e a coleta também de espécimes, tanto vivos como espécimes mortos, ok? E aí, no qual, após a publicação do livro A Origem das Espécies, no qual expôs a sua teoria da evolução. Em poucas palavras, ela afirma que as espécies atuais descendem de outras que viveram no passado e com as quais estão apresentados por ancestrais comuns. Tá? 16. Um exemplo impressionante de fóssil é o Archaeopteryx, uma ave muito primitiva. Esse animal, já extinto, tinha asas e penas como as aves atuais, como as que a gente conhece hoje, mas também possuía um rabo, como o de um lagarto, porém recoberto de penas e um bico com dentes de um réptil. Ele comprovou a ligação entre os répteis e as aves. E aí, quais são as alternativas? Bem, pessoal, a alternativa 1 está correta, a alternativa 8 e a alternativa 16. Então, quem marcou essas 3 alternativas acertou, tá? Então, 1, 8 e 16 estão corretos, beleza? Todo mundo? Vamos lá. Segunda questão. A segunda questão, ela diz: o autor da obra Filosofia Zoológica, que falei lá nos slides, tá? Especifiquei bem mostrando lá, 1809, propôs uma teoria evolutiva na qual, segundo ele, a transformação das espécies ocorre porque o meio ambiente sofre alterações e os seres vivos têm que se modificar para se adaptar às novas condições. E, com o passar do tempo, essas modificações se tornariam hereditárias. Os ancestrais da girafa, por exemplo, apresentavam pescoço longo, tá? Eu me perdi. Apresentavam. Isso é o quê? Ao vivo, pessoal. Então, quando a gente faz ao vivo, sempre pode ocorrer as falhas, né? Apresentavam, desculpa, pescoço curto, né? Então, os ancestrais, obviamente, apresentavam pescoço curto. Devido à necessidade de alcançar as folhas das árvores para sua alimentação, né, cada vez mais altas, eram obrigadas a esticar o pescoço, o que teria, com o tempo, determinado o aumento gradual de tamanho até atingir o observado atualmente. Esta teoria foi proposta por Lamarck, Weismann, Mendel, Malthus ou Darwin. E aí? Essa proposta, obviamente, como tem lá nos slides, foi feita por Lamarck. Então, Lamarck dizia que lá os ancestrais das girafas, elas tinham o pescoço mais o quê? Encurtados, pequenininho, mas encurtados. Só que com o passar dos anos, com a vegetação, as árvores, a qual elas realizavam a sua alimentação um pouco mais alta, então tendia esses animais também fazer o que? Forçar o seu pescoço para conseguir o seu alimento, ok? Acredito que todos acertaram essa aí, né? Pelo amor de Deus, acredito mesmo. Terceira e última questão, foi pouquinho, né? Mas daqui a pouco tem mais, viu? O emprego maciço dos inseticidas sintéticos tem provocado o aparecimento de indivíduos, tá, resistentes ao veneno. Em 1964, havia pelo menos 140 espécies que tinham adquirido resistência aos vários inseticidas, das quais 80 eram vetores de doenças, como os anófilos, os mosquitos. Essa resistência ocorre porque os inseticidas, olha só, o que acontecia em relação aos inseticidas, provocam mutações nas células somáticas quando incorporados pelo ser vivo. Será que eles podem provocar mutações? Selecionam os indivíduos
preservando os mais resistentes, que irão originar outras gerações também resistentes. C. Provocam a adaptação dos indivíduos por meio do desenvolvimento de defesa imunológica contra o inseticida. D. Somente são absorvidos por indivíduos geneticamente modificados em laboratório. Ou letra E. Provocam a morte apenas dos machos, favorecendo o desenvolvimento e resistência nas fêmeas. E aí? A, B, C, D ou E? Letra B, tá? Seleciona os inseticidas, seleciona os indivíduos, tá? Preservando os mais resistentes, que irão originar outras gerações também resistentes aos inseticidas, a um determinado inseticida utilizado naquele ambiente, beleza? Então fica aí a correção das questões deixadas durante a semana, ok? As questões que ficaram para casa, que vocês foram buscar na escola, certo? Só serão entregues quando vocês forem informados, beleza? Vamos continuar. Olha só, continuando estudando sobre evolução, eu trago isso aqui para vocês. Olha só, teoria da seleção natural foi baseada em quê? Em 3 princípios, tá? Inclusive é o que essa questão que a gente acabou de ver, ela trata da seleção natural, tá? Então, olha só, ela foi baseada em os indivíduos de uma população não são idênticos. Então, os indivíduos de uma determinada população, eles não são idênticos. Isso é uma característica, tá? Dos processos reprodutivos de forma sexuada. Então, todo organismo que tem uma reprodução sexuada vai haver a união do quê? Dos gametas. Vou por aqui, tá? Depois eu apago. Então, a gente tem aqui, ó, o óvulo, o espermatozoide, que é menorzinho, né? Ocorre o que? A fusão, a união desses 2 gametas, tá? Ocorrendo a união desses 2 gametas, vai formar uma única célula que é chamada de zigoto. Essa célula, ela recebeu características genéticas da mãe e recebeu características genéticas do pai, certo? Isso eu estou dando exemplo nos seres humanos, tá? Essas características genéticas, elas vão formar um indivíduo único, tá? Um indivíduo que ele vai ter características, sim, dos seus descendentes, né? Dos seus progenitores, mas eles vão ter características suas, características próprias, beleza? E aí, essas características vai formar um novo indivíduo diferente desses 2, entendeu? Então, isso confirma o que ele está dizendo aqui, ó. Os indivíduos de uma população não são idênticos. Então, em uma população, a gente vai ter seres, a gente vai ter organismos de várias espécies, tá? De vários grupos, aliás, certo? Então, esses grupos, eles vão ter o quê? Características genéticas diferentes, beleza? Vamos continuar. Aí ele diz aqui: nascem mais organismos do que o ambiente pode suportar. Então, o ambiente, ele precisa ter para os organismos abrigo, alimentação, certo? E o suporte para o seu processo reprodutivo. Um ambiente onde vai propiciar, tá? Vai favorecer a reprodução. Então, nascem mais organismos do que o ambiente pode suportar. Então, nascem mais organismos do que o próprio ambiente vai poder dar essa capacidade, né? A capacidade de abrigo, a capacidade de alimentação, a capacidade de favorecer, de contribuir para os processos reprodutivos, ok? Então, dessa forma, vai fazer com que alguns organismos eles tendem a desaparecer, tendem a ir à morte, ok? E terceiro, a disputa, olha só, que vai estar ligada a isso aqui, ó, a disputa, a existência de disputa pelos recursos do ambiente e os indivíduos com características mais
vantajosas, tá? Para condições de um ambiente, tem mais chances de sobreviver e de se reproduzir. Então, os organismos que têm características mais vantajosas, que têm características genéticas, que têm a capacidade de se sobressair em determinados ambientes, vai favorecer o quê? Condições com que ele possa o quê? Sobreviver e também se reproduzir. Então, essas características, esses 3 tópicos, vai favorecer a seleção natural. Então, não houve nada, não houve algo de externo, tá? Que foi o que contribuiu para que esse organismo fosse selecionado. Não, o natural daquele indivíduo, daquele organismo vai favorecer com que ele se mantenha no ambiente ou não. Beleza? Olha só, pessoal. Vou lá deixar algumas atividades para vocês. Surgimento de dúvidas, me procure que a gente ainda tem um tempinho, tá bom? Beijão, bom dia!